Olá, tudo bem? Com este vídeo eu começo a apresentar uma pequena análise da obra kardeciana. A minha análise vai se centrar preferencialmente nas duas edições do Livro dos Espíritos. A primeira edição de 1857 e a segunda edição de 1860. O Livro dos Espíritos é a base da doutrina, é o alicerce sobre o qual se construiu o edifício torto no qual se abrigam aproximadamente 4 milhões de pessoas, mais ou menos isso. Então, nada melhor para conhecer o Espiritismo do que estudar justamente a sua base, os seus fundamentos e as ideias iniciais que levaram Allan Kardec a conceber a doutrina. Desde já, eu deixo claro que eu considero a doutrina como sendo de Kardec, não dos espíritos. Primeiro, porque eu acho hoje que não houve comunicação dos espíritos. Segundo, porque caso tenha havido comunicações dos espíritos, a interferência de Kardec foi tão grande que não se pode negar a ele o título de fundador da doutrina. Eu fui espírita durante 20 anos, pouco mais de 20 anos. E parte do público que me assiste é formado por espíritas. Então eu sei que pode causar estranheza a um espírita ouvir alguém se referindo à obra kardeciana da maneira como eu vou me referir ao longo desse trabalho. Desde já eu sou ciente de que muitos apressados vão me mandar estudar Kardec. Ou se eles se convencerem com o tempo de que eu realmente estudei Kardec, não apenas li, mas estudei, porque são coisas diferentes, vão dizer então que eu estudei, mas que eu não entendi. A essas coisas fofas do Senhor Jesus, eu devo dizer que primeiro eu li Kardec e me deixei convencer pela argumentação lógica de Kardec. Depois eu comecei a estudar Kardec. E esse estudo durou muitos anos. E esse estudo me levou, inevitavelmente, a notar muitos furos na aparentemente sólida obra de Kardec. Mas nada ainda naquele momento, nada que balançasse a minha crença. Mas, por fim, juntando uma série de outras informações, de outros conhecimentos, eu ousei duvidar de Kardec. E a partir daí, toda a sua argumentação lógica de repente deixou ver as suas fragilidades. Algumas delas tão evidentes que só mesmo o apego a um conjunto de crenças bem estabelecido pode explicar como é que não foram notadas antes. Para compreender alguns dos argumentos que serão utilizados por mim ao longo dessa análise, é preciso que nós visitemos rapidamente algumas das principais influências que agiram sobre Kardec. Entenda isso, quem fez a doutrina foi Kardec. Mas mesmo que você considere que a doutrina não é de Kardec, que a doutrina é dos espíritos, e que Kardec foi apenas, como dizem, o codificador da doutrina, mesmo assim você deve reconhecer que a doutrina espírita não seria essa que você conhece se não fosse por Kardec. Se não existisse Kardec, não existiria a doutrina espírita. Existiriam, isso sim, aliás, como já existiam antes de Kardec, contemporâneas a ele, mas pouco antes dele, existiam algumas correntes espiritualistas mais ou menos semelhantes à doutrina espírita que nós conhecemos. Mas não existiria uma obra como a obra de Kardec. E isso por um motivo muito simples. Todos nós somos diferentes. Se cada um de nós, espíritas ou não espíritas, se cada um de nós precisar escrever 2 páginas sobre a doutrina, cada um de nós escreverá coisas bem diferentes, mas bem diferentes. Porque embora o tema seja o mesmo, todos nós somos diferentes. Kardec, assim como você, assim como eu, ele era um ser humano único. E para entender um pouco melhor o pensamento de Kardec, para entender os fatores que levaram Kardec a conceber a doutrina espírita,
nós precisamos conhecer algumas influências que agiram sobre Kardec. A primeira e decisiva influência que agiu sobre Kardec foi a do seu mestre Pestalozzi. A partir do convívio do menino Hipólito, futuro Allan Kardec, mais tarde chamado Allan Kardec, com o seu mestre Pestalozzi, Kardec concebeu um projeto de unificação religiosa. E esse será o tema deste vídeo. E a partir daí ele desenvolveu uma grande capacidade didática. A partir do seu convívio, do seu aprendizado com Pestalozzi, Kardec escrevia com clareza e método, o que foi fundamental para que houvesse a popularização do espiritismo, do modo como realmente aconteceu. Se ele tivesse escrito numa linguagem erudita, como era o costume na sua época, a doutrina certamente não teria chegado até nós. A segunda, e não menos decisiva, influência que agiu sobre Kardec foi o magnetismo. Magnetismo. Kardec estudava e praticava o magnetismo há mais de 30 anos, quando ele tomou conhecimento do fenômeno das mesas falantes. Infelizmente, pouquíssimas pessoas sabem do que se trata quando se fala em magnetismo, ou magnetismo animal, ou mesmerismo, no tempo de Kardec. As comunicações atribuídas aos espíritos podem ser perfeitamente explicadas pelo magnetismo. O próprio Kardec fez isso, como nós vamos ver mais tarde. Outra influência que agiu sobre Kardec e que determinou o modo como Kardec concebeu a doutrina, tentando fazer da doutrina uma ciência, foi o positivismo de Augusto Comte. Nós vamos abordar esse assunto quando tratarmos do método utilizado por Kardec. E por fim, há uma influência que parece não ter agido diretamente sobre Kardec, pelo menos não de maneira consciente, mas que foi determinante para a concepção de ideias reencarnacionistas na doutrina. Eu estou falando de alguns socialistas utópicos que acreditavam na reencarnação de forma compulsória e dentro de um contexto de evolução. A mesma ideia que vai ser adotada por Kardec pouco depois. Eu vou tratar de cada uma dessas influências em um vídeo, começando neste vídeo com a influência de Pestalozzi. Na biografia intitulada Allan Kardec, de autoria de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, no capítulo 11, esse capítulo se chama O Pensamento Religioso de Pestalozzi na Formação de Rivail, nós vemos que Kardec presenciou desde cedo, no Instituto de Pestalozzi, presenciou grandes conflitos a respeito de religião. Porque participavam do Instituto, naquele momento que Kardec estudou lá, tanto professores quanto alunos de várias partes da Europa. Então havia uma grande diversidade de pensamentos cristãos. Tinha católicos, tinha ortodoxos e tinha protestantes de diferentes denominações. Pestalozzi, embora fosse cercado de professores calvinistas e luteranos, os protestantes mais tradicionais, ele não se envolvia em paixões e disputas religiosas. Pestalozzi achava que a Bíblia possuía um valor apenas relativo, não absoluto. Ele não era favorável ao catecismo. Ele não acreditava no mistério da Trindade, como os religiosos da época acreditavam. E a respeito de Jesus, ele achava que Jesus era o Filho de Deus e o maior dos homens, mas sem grandes delongas teológicas. Pestalozzi era acusado de pregar a revolta e a aversão ao cristianismo pelo simples fato dele não aceitar dogmas como o pecado original, como a graça, como a redenção. Pestalozzi acreditava no amor e na moral, e ele era reconhecido pela tolerância para com as crenças alheias. Pestalozzi acreditava que o dogmatismo era prejudicial ao sentimento religioso da criança. Kardec ingressou no Instituto aos 10 anos de idade. E ainda muito cedo ele percebeu
as divergências em torno da religião e que essas divergências acabavam levando os homens a se desentender. Kardec presenciou, no dia de Pentecostes, lá em 1817, presenciou um grupo de professores protestantes a anunciarem, na frente de todos, em público, anunciarem que estavam deixando o Instituto por causa do posicionamento religioso de Pestalozzi. Isso ocorreu numa data festiva, estavam todos ali comemorando o dia de Pentecostes. Isso então causou um grande desconforto a Pestalozzi na frente de todos os seus alunos, uma coisa assim muito constrangedora. Nós temos que ter em mente que o Instituto funcionava em regime de internato. Ele era o lar daqueles alunos durante alguns anos. Todas as referências que aqueles alunos recebiam, aqueles jovens, crianças recebiam durante os seus anos de estudo, todas as referências provinham daquele local e das pessoas e dos fatos que aconteciam, que ocorriam naquele local. Todas as referências que eu vi a respeito de Pestalozzi, tudo que eu li a respeito dele, retratam ele como um homem amoroso e bom. Então é de se esperar, evidentemente, que o menino Hipólito, mais tarde chamado Allan Kardec, é de se esperar que ele nutrisse pelo seu mestre um grande afeto, até uma certa reverência. Então um fato como esse, de um grupo de professores deixarem o Instituto intempestivamente, constrangedoramente, num dia de festividade religiosa, e de forma desaforada para com o mestre, isso certamente calou fundo na alma do menino Hipólito e implantou nessa alma o desejo ardente de ver um mundo sem divergências religiosas. Temos que compreender que o pensamento protestante da época exigia a adesão total aos dogmas cristãos. Em algumas ramificações protestantes é assim até hoje. E assim como hoje ainda existe a doutrina da graça, eles achavam naquele tempo, muitos acham ainda hoje, que o homem, por mais que se esforçasse, ele não teria condições jamais de se salvar por si mesmo. Se o homem não pode salvar a si mesmo, é porque ele é pecador por natureza. E isso também vale para uma criança. Uma criança é um homem em miniatura, naquela visão. Então imagine como essas questões afetaram Kardec. O pensamento protestante dominante, pregando que a criança não poderia despertar dentro de si nenhum sentimento elevado, pois ela é pecadora por natureza. Isso de um lado. De outro lado, Pestalozzi incentivando o amor, a moral e a tolerância religiosa. Maurice La Chatre, ele escreveu uma pequena biografia sobre Kardec no seu Novo Dicionário Universal. Nessa biografia, ele afirma que desde os 15 anos de idade, Kardec concebeu a ideia de uma reforma religiosa que tinha o objetivo de unificar as crenças. De acordo com La Chatre, o que levou Kardec a essa ideia foi justamente o fato de ele, que era católico, de família católica, Kardec, o fato dele ter convivido por alguns anos no Instituto de Pestalozzi com a intolerância religiosa por parte de protestantes em relação aos católicos e vice-versa. Esse Maurice La Chatre é o mesmo que encomendou 300 livros de Kardec em Barcelona, ele vivia em Barcelona, e que teve esses livros apreendidos por ordem da igreja local, motivando o conhecido Auto de Fé de Barcelona. Todo espírita razoavelmente estudioso conhece essa história. Nessa ocasião, esses 300 livros foram queimados em praça pública por ordem da igreja local. Kardec viu pessoas boas se desentenderem por causa de suas crenças religiosas. Então ele buscava um elemento, algum elemento essencial que fosse capaz de unir todas as crenças. Esse elemento essencial Kardec vai encontrar mais tarde no Espiritismo. Nós podemos ter uma noção dessa busca de Kardec se nós observarmos o primeiro diálogo de Kardec com o chamado Espírito de Verdade. Isso está no livro Obras Póstumas
no item Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, no subtítulo Meu Guia Espiritual. Pergunta: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Resposta: para ti chamar-me-ei a verdade. Pergunta: o nome verdade, é Kardec que está perguntando, o nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez, pelo menos, é um guia que te protegerá e ajudará. A resposta do suposto espírito não ajuda muito. Ele não diz que sim nem não, ele diz que talvez. Mas nós vemos que Kardec procurava a sua verdade. Isso está aqui, foi ele que escreveu. E a verdade que ele procurava era esse elemento essencial que fosse capaz de unir as diversas crenças religiosas. Ainda nesse livro, Obras Póstumas, Kardec confirma isso que eu estou dizendo, que ele tinha um ideal desde a juventude, ainda naquele item, naquele título, Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Diz ele: compreendia, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. A solução que eu procurara em toda a minha vida. Esse ideal de Kardec, ele o manteve até o fim da vida. Na sua última obra publicada, a Gênese, isso foi um ano antes dele morrer, ele disse assim, isso está no título As Predições, capítulo 18, são chegados os tempos, sinais dos tempos. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada, desde todos os tempos, pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem sejam uns os dissidentes, vistos pelos outros como inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. Kardec acreditava que o primeiro ponto a unir as diferentes crenças seria a certeza em relação ao destino futuro das almas, que ele achava que estava suficientemente aclarado e comprovado pelo Espiritismo. Isso está no livro Céu e o Inferno, na primeira parte, Doutrina, capítulo 1, O Futuro e o Nada. Diz assim: o homem tem instintivamente a crença no futuro, mas não tendo até hoje nenhuma base segura para defini-lo, sua imaginação criou os sistemas que trouxeram a diversidade nas crenças. Não sendo a doutrina espírita sobre o futuro uma obra de imaginação mais ou menos engenhosamente concebida, e sim o resultado da observação dos fatos materiais que ocorrem hoje sob nossos olhos, ela reunirá, como já faz agora, as opiniões divergentes ou flutuantes, e levará pouco a pouco e pela força das coisas a unidade na crença sobre esse ponto, crença que não será mais baseada numa hipótese, mas numa certeza. A unificação, feita no que concerne ao destino futuro das almas, será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso rumo à tolerância religiosa primeiramente e mais tarde rumo à fusão. Algum tempo atrás, não faz muito tempo, quando eu ainda era espírita, eu gravei um vídeo chamado O Fracasso do Movimento Espírita. E muita gente na ocasião achou que eu estava errado. É evidente que Kardec se enganou. Se enganou não só em relação ao futuro do Espiritismo, mas mesmo em relação ao seu tempo. Você prestou atenção ao que Kardec disse? A doutrina espírita reunirá, como já faz agora, as opiniões divergentes. Kardec observava
o que acontecia no seu pequeno mundinho e acreditava que estava observando uma grande mudança na sociedade. Você precisa ter em mente que Kardec vivia para o Espiritismo. A partir do momento que ele entrou em contato com aqueles fenômenos ditos espíritas, ele passou a viver para o Espiritismo. Kardec cuidava pessoalmente da Revista Espírita, cuidava dos seus livros, cuidava da correspondência, participava de reuniões. Os últimos 12, 13 anos da sua vida, ele os dedicou inteiramente ao Espiritismo. Isso, evidentemente, tirou dele a capacidade de analisar imparcialmente o que acontecia na sociedade. Ele via algumas mudanças nas pessoas próximas, pessoas que conviviam ou que eram apresentadas a ele, as pessoas que se comunicavam com ele, e acreditava que essas pessoas representavam a sociedade. Acreditava que a sociedade estava mudando. Eu vivi, algum tempo atrás, alguma coisa semelhante. Eu trabalhava de 3 a 5 dias por semana em centros espíritas. Escrevia para o site Espírito Imortal. Gravava vídeos para o meu antigo canal no YouTube. Respondia dezenas de comentários e e-mails por dia. Durante um período não tão longo como esse período espírita de Kardec, mas um período considerável, alguns anos. Durante esse período eu resumi a minha visão de mundo, a minha visão da sociedade, das pessoas, resumi praticamente ao universo espírita. Com uma diferença, a diferença de que eu tenho trabalho e tenho família. Kardec, desde que passou a se dedicar ao espiritismo, não teve outra atividade profissional. A atividade profissional de Kardec passou a ser o espiritismo, ou seja, Kardec passou a viver com a renda da Revista Espírita e dos seus livros. E como nós sabemos, Kardec não tinha filhos. E além disso, Kardec era casado com uma mulher 10 anos mais velha do que ele. Então pode-se dizer que ele não tinha família, né? Uma família que exigisse um envolvimento maior, né? Kardec, sendo um homem já maduro, casado com uma mulher 10 anos mais velha, certamente já não tinha uma vida conjugal que lhe ocupasse o tempo. Né? A afirmação seguinte confirma os pontos que Kardec achava que iriam reunir as crenças. Isso está na Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Diz assim: dia virá em que todas essas crenças tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre o mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Apenas mais uma passagem para deixar bem claro que Kardec acreditava que as crenças religiosas seriam realmente unificadas pelo Espiritismo. Isso também está na Gênesis, no capítulo 17, Predições do Evangelho, no item Um Só Rebanho e Um Só Pastor. Diz Kardec: a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Os povos do mundo inteiro já confraternizam como os das províncias de um mesmo império. Pressente-se essa unidade e todos a desejam. Fica muito evidente que Kardec estava equivocado. O que Kardec previu, foi apenas fruto dos seus anseios pessoais. Vamos recapitular. Kardec passou alguns anos no Instituto de Pestalozzi. Eu digo alguns anos porque não há unanimidade entre os seus biógrafos. Mas, sem dúvida alguma, Kardec foi fortemente influenciado por Pestalozzi. Isso não resta dúvida em relação a isso. Tanto é verdade
E Kardec seguiu os passos do seu mestre, escrevendo mais de 20 livros didáticos, antes de se chamar Allan Kardec, e escreveu esses livros, boa parte deles, de acordo com o método de Pestalozzi. Chegou a abrir escola, chamada de instituto, e principalmente tendo uma preocupação premente com a moral cristã. Isso Kardec herdou de Pestalozzi. Essa questão da moral cristã foi talvez o ponto principal da influência de Pestalozzi sobre Kardec. Pestalozzi, ele não seguia nenhuma doutrina, ele não acreditava em nenhum dogma, mas ele aceitava, ele admirava e praticava a moral cristã. Isso era uma coisa muito rara naquela época e muito mal visto, pela sociedade religiosa. Kardec adotou esse mesmo posicionamento em relação à moral cristã. Tanto é verdade que o Evangelho segundo o Espiritismo, elaborado por ele no mais absoluto segredo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele ateve-se apenas aos aspectos morais dos evangelhos, deixou de lado quaisquer questões dogmáticas ou questões que dessem margem a interpretações conflitantes. Influenciado então por Pestalozzi, Kardec desejou, desde os 15 anos de idade, desejou que as crenças religiosas fossem unificadas por um denominador comum. Esse denominador comum, Kardec encontrou no Espiritismo. E isso se tornou, a partir daí, o seu projeto de vida. No próximo vídeo nós vamos ver uma influência muito importante que agiu sobre Kardec, o magnetismo. Aliás, Kardec sabia muito bem que os fenômenos a que ele assistia e que ele atribuiu aos espíritos podiam ser atribuídos ao magnetismo. Muita força e paz para você.